Minha esposa Clara e eu nos mudamos para uma casa antiga no interior do Paraná há 4 meses. O preço estava absurdamente baixo, quase suspeito. Mas a ideia de viver longe da cidade nos convenceu. Não tínhamos filhos, apenas nosso gato, Nero, e achamos que seria um recomeço perfeito. A casa era grande, velha e rangia com qualquer brisa mais forte. Mas o que mais me incomodava era o porão. Desde o primeiro dia senti algo estranho naquele lugar. O cheiro de mofo, o ar pesado e uma sensação incômoda de que alguém estava sempre olhando. As coisas começaram pequenas, objetos que sumiam e reapareciam onde não havíamos deixado. Passos na madeira durante a noite, quando Nero dormia ao nosso lado. E então Clara começou a ouvir vozes, baixas, sussurradas. Primeiro achamos que era o vento, mas então uma noite algo aconteceu. Estávamos na cama quando ouvimos um barulho alto vindo do porão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Peguei uma lanterna e desci devagar, sentindo o coração martelar no peito. O porão era escuro e silencioso, até que percebi algo. Uma porta metálica no fundo, que antes estava coberta por caixas. Eu tinha certeza de que nunca a tinha visto antes. Ela estava entreaberta. Meu corpo congelou. A luz da lanterna tremia na minha mão enquanto empurrei a porta. O cheiro lá dentro era horrível. Uma mistura de suor, terra e algo podre. O cômodo parecia uma cela. Havia arranhões profundos nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair dali. Uma cadeira, virada para um espelho rachado, estava no centro, e ao lado uma cama suja. O cobertor ainda estava amassado. Alguém tinha estado ali. E então vi as fotos, espalhadas na parede, algumas amareladas, mostrando pessoas que eu não conhecia. Mas uma delas me fez recuar de horror. Era uma foto minha e de Clara, dormindo na nossa cama, tirada de dentro do quarto. Minha respiração ficou presa. Quem tinha tirado aquilo? Quando? Eu queria correr dali, mas foi quando percebi. A porta para o quintal nos fundos estava aberta. Alguém ainda estava na casa. Subi as escadas correndo e tranquei todas as portas. Liguei para a polícia, mas quando chegaram, não havia ninguém. Só encontraram pegadas de terra molhada, levando até o nosso quarto. Naquela noite, Clara e eu dormimos no mesmo quarto, com Nero inquieto aos pés da cama. O silêncio era absoluto, mas eu não conseguia fechar os olhos. Por volta das 3 da manhã, ouvi a maçaneta do armário do quarto girando lentamente, e então um sussurro, baixo, quase imperceptível. Vocês não deveriam ter aberto a porta. Quando comprei minha primeira casa, fiquei animado. Era pequena, modesta, mas era minha. Depois de anos morando com minha família barulhenta, viver sozinho foi um choque. O silêncio era ensurdecedor. Mas o que realmente me deixou desconfortável foi meu vizinho. Ou melhor, a ausência dele. Todas as outras casas da rua eram habitadas por famílias que eu já havia conhecido, mas a casa ao lado da minha parecia vazia. O jardim estava tomado por mato, as cortinas sempre fechadas, e nunca vi ninguém entrando ou saindo. Nas primeiras semanas tentei ignorar, mas comecei a notar algo estranho. Toda noite, quando eu ia para a varanda fumar, sentia um olhar sobre mim. A princípio achei que era paranoia, mas um dia olhei diretamente para a casa ao lado, e lá estava ele. Atrás da cortina, apenas uma silhueta. Alguém parado, imóvel, me observando. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas aquilo começou a se repetir todas as noites. Às vezes a silhueta se movia de uma janela para outra, como se quisesse garantir que eu soubesse que estava sendo vigiado. Uma noite decidi acabar com aquilo. Caminhei até a casa e bati na porta. Nenhuma resposta. Bati mais forte. O silêncio era absoluto.
Quando já ia me virar para ir embora, ouvi o trinco destravar. A porta abriu lentamente, revelando uma mulher idosa, magra, de pele enrugada e olhos fundos. Ela não disse nada, apenas me encarou com um olhar vazio e um leve sorriso nos lábios. Oi, sou seu vizinho. Só queria me apresentar. Minha voz saiu trêmula. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me analisando. Depois de um longo silêncio, murmurou algo que não entendi e fechou a porta na minha cara. Aquilo me incomodou, mas tentei esquecer. Porém, naquela mesma noite, algo mudou. Acordei de repente com um barulho. Era um som arranhado, como unhas raspando na parede. Levantei confuso e olhei para a janela. Minha garganta secou. Ali, no escuro do meu quintal, ela estava de pé. A mulher, me encarando. Não me mexi. Meu coração disparou. Eu queria acreditar que era um sonho, mas então vi seu sorriso se alargando lentamente. Corri para trancar todas as portas. Peguei meu celular, pronto para chamar a polícia. Mas antes que pudesse discar, um barulho me congelou. A maçaneta da porta da frente girando. Ela estava tentando entrar. Liguei para a polícia imediatamente e fiquei escondido no quarto, até ouvir as sirenes do lado de fora. Quando saí, os policiais estavam investigando a área, mas não havia sinal dela. A casa ao lado, vazia, abandonada há anos, segundo os registros. Mudei-me na semana seguinte, mas até hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está me observando.